Você está ouvindo Falando sobre Salesforce com Maurício Alexandre Silva. Tudo sobre o universo Salesforce, de Trailblazer para Trailblazer. Vamos juntos? Fala pessoal, hoje eu quero falar sobre algo que está mudando muito, mudando profundamente a forma como desenvolvemos e como arquitetamos soluções na Salesforce, o Agentforce Vibes. Muita gente ainda associa Vibes ao antigo Code Vibes, como se fosse apenas uma assistência para gerar código. Mas a verdade é que o Agentforce Vibes representa algo muito maior. Ele é uma camada de inteligência assistida, orientada a contexto e objetos, integrada ao ciclo de desenvolvimento Salesforce. Nós não estamos falando de autocomplete, que nem a gente vê as extensões dentro do VS Code. Nós estamos falando de Copilot contextual, integrado à plataforma com capacidade de entender metadado, arquitetura, padrões e até implicações de governança. Bom, hoje eu vou explorar o que é Agentforce Vibes de verdade, como ele funciona na prática, onde ele agrega mais valor, onde ele pode gerar riscos e como arquitetos e líderes técnicos devem governar seu uso. O que é Agentforce Vibes? É um ambiente assistido por IA, voltado para desenvolvimento e configuração na Salesforce. Mas o ponto central é, ele não é apenas um gerador de código, ele é um agente contextual de desenvolvimento. Ele entende o metadata da sua org, os objetos e relacionamentos, Apex, LWC, flows, padrões de segurança, estrutura de permissão, contextos de projetos. Ou seja, ele atua como um copilot técnico que ajuda a gerar classes Apex, criar testes, sugerir padrões, refatorar códigos, explicar trechos complexos, gerar documentação, sugerir queries SOQLs otimizadas, criar flows e lógicas declarativas, mas o diferencial é que ele está alinhado à lógica do Agentforce. Objeto, mais contexto, mais ação, mais memória. Ele não responde apenas perguntas. Ele atua em um fluxo de desenvolvimento. Capacidades técnicas. Bom, agora vamos entrar no detalhe técnico. Vamos tratar primeiro na geração do código Apex. Você pode pedir, crie uma classe Apex para atualizar status de oportunidade quando o campo X mudar. O que ele vai fazer? Ele vai gerar a classe, a trigger handler, bookification, tratamento de exceção e a classe de teste básica. Mas atenção, ele não entende seu padrão arquitetural interno e se você não o orientar. Se sua empresa usa FF Vibe, camadas de serviço, domain partners, trigger framework, custom, você precisa instruí-lo explicitamente.
2. Criação de testes. Ele gera o @istest classes, dados de mock, test setup, assert básicos, mas aqui mora um risco crítico. Ele pode gerar testes que apenas cobrem linha, sem validar comportamento. Cobertura não é qualidade. 3. Assistência em LWC. Ele pode gerar componentes, criar HTML mais o JavaScript mais CSS, criar chamadas imperativas, criar while adapters, sugerir manipulação de estado, mas não garante performance otimizada, UX consistente com design system corporativo e conformidade com SLDS customizado. 4. Refatoração. Ele pode, sim, analisar código legado e sugerir remoção de SOQL dentro de loops, bookificação, separação de responsabilidades, melhor uso de collections, otimizar queries. Isso é extremamente poderoso para reduzir dívidas técnicas. 5. Documentação técnica. Ele gera o README, comentários explicativos, diagramas conceituais, resumos de classes. Isso reduz tempo de onboarding de equipes. Casos de usos reais. O Agentforce Vibes realmente entrega valor? Sim. Então vamos ver alguns exemplos, né? Prototipagem rápida. Para POCs e MVPs, ele acelera muito. Você reduz drasticamente o tempo entre ideia, código e teste. Aceleração de equipes júnior. Ele funciona como um mentor assistido, mas cuidado, se o desenvolvedor não entende o que está sendo gerado, você vai criar uma grande dependência técnica. Refatoração de org legado. Organizações com 8, 10 anos de código acumulado se beneficiam muito. Ele ajuda a mapear dependências, identificar smells e modernizar padrões. Preparação para a arquitetura well architected. Ele pode ajudar a revisar código sob perspectiva de performance, segurança, governança e escalabilidade, mas não substitui a revisão humana. Riscos e cuidados. Agora vamos falar da parte mais importante. Agentforce Vibes é poderoso, mas poder sem governança gera caos. Qual que é o primeiro risco, né? Um código inseguro. Ele pode gerar SOQL vulnerável, falta de FLFs, check, Field Level Security Check, falta de CRUD Validation, hard-coded IDs. Se você não revisar, você pode comprometer a segurança. Segundo risco, padrão arquitetural quebrado. Ele não conhece seu framework interno, nem naming convention, muito menos a estratégia de versionamento. Se não for instruído, ele pode criar inconsistência estrutural. Risco 3. Dependência cognitiva. Desenvolvedores podem parar de pensar arquiteturalmente. Isso é perigoso. IA deve ampliar capacidade humana, não substituí-la. Risco 4. Uso de dados sensíveis. Prompts podem conter dados de cliente, estrutura interna confidencial, lógica proprietária. É fundamental definir política clara de uso dos dados sensíveis. Risco 5. Falta sensação de produtividade. Gerar código rápido não significa código sustentável, código escalável ou código governável. A velocidade sem arquitetura é uma dívida futura. Como governar o Agentforce Vibes? Se você é arquiteto ou líder técnico,
precisa definir, primeiro, a política de uso, segundo, regras de prompt, terceiro, code review obrigatório, quarto, padrão arquitetural documentado, 5. Limites de uso em produção. Agentforce Vibes deve entrar no seu DevOps Pipeline, ARB Governance e Well-Architected Review. Ele é uma ferramenta estratégica, não um brinquedo. Agentforce Vibes representa uma nova fase do desenvolvimento Salesforce. Não é apenas IA escrevendo código, é uma mudança de paradigma. Desenvolvimento assistido por agente inteligente. Mas a maturidade da organização vai definir se isso será um acelerador de excelência ou um multiplicador de dívida técnica. A pergunta não é mais, devemos usar? A pergunta é, estamos arquiteturalmente preparados para usar? E essa resposta depende da sua governança, da sua visão arquitetural e da sua liderança técnica. E aí, curtiu esse episódio? Então já aproveita, segue o podcast na sua plataforma favorita, ativa o sininho se tiver essa opção e compartilha com aquele amigo ou amiga que está na mesma jornada com você. Ah, e se puder, deixe uma avaliação ou comentário. Isso me ajuda muito a levar conteúdo com qualidade e relevância para mais Trailblazers. Obrigado por me acompanhar até aqui. Nos encontramos no próximo episódio do Falando sobre Salesforce. Até lá!